expandindo fronteiras. Começa dizendo: quem não quer expandir é a pergunta. Quem não quer crescer é outra pergunta. Ninguém quer ficar parado no mesmo lugar, porque isso significa retroceder. Deus disse a Abraão: sai da tua tenda. Em outra ocasião ele disse: alarga a tua tenda e finca bem as estacas. Ou seja, Deus trabalha com a expansão e o crescimento. Como funciona? É a pergunta. Aqui tem 3 passos para que haja esse crescimento, essa expansão. Primeiro, tenha um bom nome. Segundo, tenha um pacto com Deus. Terceiro, tenha uma reputação com Deus. Veja que aqui fala sobre o que Deus disse a Abraão. Abraão estava dentro da tenda. Imagine a situação, né? Até então ele não tinha filho, a esposa estéril. E dentro daquela tenda, ele não via nada mais, nada menos que um quadro, uma imagem, podemos assim dizer, do fracasso. A imagem da derrota. Por quê? A imagem do fracasso, a imagem da derrota. Por quê? Porque ele ainda não tinha herdeiro, a esposa estéril. Imagine dentro daquela tenda, imagine a cena. Diante dos olhos dele, ele só via problema. E às vezes não é diferente no dia a dia da pessoa. Às vezes ela está focada só nos fracassos, nos problemas, porque eles existem. Problemas existem. Eles não vão deixar de existir. Mas assim como existem problemas, existe a solução. Por um caminho eles vêm, mas por 7 eles fogem da vida daqueles que vivem pela fé. Eles nunca vão deixar de existir. E é nos problemas que nós crescemos, amadurecemos, é nos problemas que nos aproximamos de Deus, é nos problemas que os nossos olhos se abrem, que as descobertas acontecem, é nos problemas que nós crescemos, aprendemos coisas. Muito bem, imagine ele olhando aquele quadro, a Bíblia diz que ele desanimou, ele estava desanimado. Lá em Gênesis 15 diz: Deus anima Abraão. Se Deus anima Abraão, é porque ele estava o quê? Desanimado. Pois bem, o que Deus fez? Deus mandou ele sair daquele ambiente, e Deus disse: sai da tua tenda, sai da tua tenda. Pediu para que ele saísse da tenda, e mandou ele olhar para onde? Para as estrelas. Deus mandou ele imaginar: conta as estrelas, se é que podes. Assim vai ser a tua descendência. Não desanima, você não vai terminar assim, tua história não vai terminar assim. Esse quadro que está diante dos teus olhos não é o teu fim. Esse problema não vai te consumir. Essa situação não vai terminar assim. E Abraão creu. Creu em quê? Creu na promessa. Creu que ele não ia terminar sem herdeiro. Creu que ele não ia ter um herdeiro que era o filho com a serva. Ele creu que seria gerado dele e da esposa. Ele creu que a vergonha iria acabar, a esterilidade iria acabar, que ele iria abraçar um filho, que ele ia ter descendentes e que o sonho dele se tornaria real. E Deus disse: conta as estrelas. E ele não pôde contar porque é muitas estrelas. Então Deus fez ele imaginar. Imagine, é isso que Deus quer que você faça. Ao invés de você pegar a sua cabeça e ficar pensando besteira, ficar aí maquinando o mal, olhando para o teu problema e deixando com que o problema fale com você, quando você estiver lá triste, desanimado, vem para a igreja. Vem ouvir a voz de quem? De Deus. Vai lá diante do mar, vai lá diante do mar. Olha para a grandeza que Deus criou. Nós somos um grão de areia em meio ao oceano. Olha aquela imensidão e pense, imagine. Nós somos um grão de areia em meio ao oceano.
o que é o nosso problema diante de Deus, o que é essa situação diante de Deus, comece a imaginar. Imagine você no altar dando testemunho, imagine você entrando na casa de Deus com a tua família, imagine você abrindo tua empresa, imagine você pagando suas dívidas, imagine você conquistando os teus bens para a glória de Deus. Imagine você nas ruas de Jerusalém, se batizando no Rio Jordão, indo lá em Israel visitar a terra que Jesus andou. Procure focar não no que você está a viver hoje. Foi isso que Deus disse para Abraão. Não foca no problema. Foca naquilo que você quer. Imagine, se imagine. Você tem que se ver. Você tem que se ver dentro daquela casa. Se ver dentro daquele ambiente que você quer conquistar. Enfim, se ver dando testemunho. Foi isso que Deus disse para Abraão. Em outra ocasião, Deus disse para ele: alarga a tua tenda. Ou seja, veja que Deus não quer ninguém parado, atrofiado na vida. Deus quer que todos nós venhamos crescer, porque Deus é um Deus de crescimento. Deus é um Deus de progresso. Deus é um Deus de avanço. Porque tudo que não progride faz o quê? Regride. Tudo que não cresce, morre, diminui ou morre, fica estagnado. Onde há crescimento, há prosperidade, há avanço, há descoberta, há progresso, há novidade. Só existe novidade quando há progresso. Não existe novidade sem progresso. Então coloque isso dentro de você. Quem quer ver a tua vida estagnada, igual a cidade de Jericó, que a Bíblia diz que a terra era boa, porém a água era má e a terra, o lugar era bem localizado, a água era amarga e a terra era estéril. Não havia progresso. Deus usou o profeta para lançar o sal na nascente, na fonte, curou as águas e houve o quê? Progresso. Coloque isso dentro de você. Deus não te chamou aqui para a tua vida ficar parada. Deus não te chamou aqui para a sua vida ser um galho seco, sem frutos. Ele disse que quem estiver ligado a Ele e Ele é essa pessoa, esse vai ser um galho morto, seco. Esse dará muito fruto. Deus te trouxe aqui para avançar na mente, para avançar na vida. Deus te chamou para ser sal, para que as pessoas olhem para você e perguntem: o que você fez para chegar onde você está? O que você fez para ser o que você é? E você vai atribuir tudo isso a quem? A Ele. E para que a vida possa se expandir e crescer, primeiro, tenha um bom nome. Uma pessoa só consegue expandir com uma boa reputação, com um bom nome. Isso não se conquista da noite para o dia. Precisa ser construído. Exemplo, empresa de franquia, franchise, vende o nome, o qual foi conquistado com reputação, empenho, dedicação. Adjetivos estes que fazem a diferença na credibilidade daquelas empresas. Ou seja, mediante o que se faz, cria-se o quê? Reputação. E em 1 Samuel 8 diz: também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber 18.000 inimigos. 1 Samuel 8,13. Veja que nós temos que prezar pelo nosso nome, no sentido não de orgulho, de vaidade, mas porque nós somos a imagem de Deus. Se a minha vida ela é uma vergonha, o nome de Deus é envergonhado. Se a minha vida é uma vitória, o nome de Deus será glorificado. Veja que aqui fala sobre determinadas marcas, né, de franquia, franchise, que só o nome já traz cliente. Eu não vou entrar em detalhes aqui de nomes, mas tem nomes aí de empresas, de fast food, de comida, enfim, de moda, de roupa, que só o nome já vende. Alguém diz: ali tem um restaurante tal. Só o nome já traz clientes. Porque aquele nome, ao longo de anos, ele foi trabalhado por alguém. Houve um padrão de qualidade, houve, claro, um empenho para divulgar.
houve todo um cuidado por parte de quem iniciou aquela empresa. Assim tem que ser você. Às vezes a pessoa, porque nós somos a nossa maior propaganda. Às vezes a pessoa, meu Deus do céu, ela ao invés de prezar pelo bom nome, né? E ser uma boa propaganda, ela não preza uma má propaganda. Deve, não paga, mente. E aí as pessoas dizem assim, eu estou pensando em trabalhar com fulano. E o fulano, prometeu e não cumpriu. Eu fosse você, não me envolveria com ele não. Está me devendo, não paga até hoje. Sério? É. E nem dá satisfação. Faz de conta que nem dá satisfação, que nem existe. Que eu nem existo. Eu fosse você, eu não trabalharia com ele não. É um mau pagador, tratante, mentiroso. Prometeu um produto, me vendeu outro. Quer dizer, aquela pessoa, ela está prezando pelo bom nome? Não. Veja que tem lugar que se você vai comer, que você diz assim, eu não volto aqui, nunca mais. E quando alguém fala assim, olha, estou pensando em comer naquele lugar, Deus me livre, eu fui lá, um péssimo atendimento, uma péssima comida. Nunca mais eu volto lá. Quer dizer, aquele nome ficou sujo por causa da negligência, do mau atendimento, da péssima comida, que de repente poderia ter sido melhor, sem dúvida alguma. Mas o contrário também acontece. Às vezes você vai num lugarzinho humilde, está lá uma plaquinha, você não dá nada, mas quando entra o atendimento é excelente. E a comida é maravilhosa, você fala assim, poxa, eu vou vir aqui de novo. E quando alguém diz assim, olha, eu estou pensando em comer naquele lugar, mas é meio deslocado assim, uma aparência não é boa, aí você fala, não, mas eu fui lá, a comida é muito boa. Então, bom nome, gente. É igual a pessoa que presta serviço. É uma costureira, é um jardineiro, eu não sei, cozinheiro, e alguém fala, por que você não contrata o fulano? Mas ele trabalha com isso em obra? Trabalha, olha, ele é excelente, ele fez uma obra na minha casa que eu nunca vi, tamanho cuidado, pontual, limpo, organizado. Mas o contrário também acontece. E o fulano? Eu trabalho porco. Eu contratei ele, chegava atrasado, deixava tudo sujo, fez tudo mal feito, nunca mais, foi um dinheiro jogado fora. Eu pergunto, isso é bom nome? Essa pessoa vai expandir? Vai crescer? Igual rabo de cavalo, para baixo. Para onde cresce o rabo do cavalo? Para baixo. A cauda, né? A cauda do cavalo. Ou seja, tem gente que ela própria cava o próprio buraco para ela mesma cair. E depois joga a culpa em alguém. E ainda tem a capacidade de perguntar assim, eu não sei por que a minha vida não muda. Por exemplo, você que atende o público, você é a propaganda de si mesmo. Então se arruma, põe um perfuminho, escova os dentes, corta o cabelo do ouvido, que cresce, né? Não cresce cabelo no ouvido? Ou não? Sim ou não? Mas não, a pessoa toda largada, trata com o público, aí não escova os dentes, mau hálito, ainda bem que ainda tem a máscara, mas tem gente que o negócio é tão mal cheiroso que nem a máscara segura o bafo podre. Não põe um desodorante. Sabe aquele cheiro de desodorante vencido? O cabelo está saindo do ouvido, dá para fazer até trança. Aí quem olha fala assim, se ele não cuida dele, como é que vai cuidar das minhas coisas? Verdade ou mentira? É de se pensar, gente. Porque você que não se cuida, tu está mandando uma mensagem. Qual é a mensagem? Que você é uma pessoa organizada? Que você é uma pessoa atenciosa com as coisas? A mensagem que você está dando é o seguinte, do jeito que eu estou largado, o que eu faço é a mesma coisa. Então, a pessoa
que trata com o público, ela tem que se cuidar. Bem, deu para perceber, não deu? Vamos continuar para terminar? Tem um pacto com Deus. O principal segredo de Davi para vencer aquela batalha foi Deus. Se quer expandir neste ano, no caso aqui 2022, então preciso ter um pacto com Deus. Quando os inimigos ficavam sabendo que teriam que enfrentar Davi, eles temiam, porque sabiam que Davi andava com Deus e Deus andava com Davi. E aqui diz, Salmo 139, 3, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Veja que esse segundo passo, tem um pacto com Deus, é você ter tempo para Deus. Porque entenda, o que você faz, existe milhares de pessoas aí que fazem, de repente até melhor do que você. Não que você faça mal, é porque você faz de acordo com o que você sabe. Quanto mais você sabe, melhor você faz. Quanto menos você sabe, menos você faz. Então, digamos que você vende um produto. Quantas pessoas não vendem o seu produto? Digamos que você presta um serviço. Quantas pessoas que não prestam o mesmo serviço? Então, para você ganhar, expandir, crescer, além de você ser bom no que faz, que acabamos de falar isso antes, você precisa ter um pacto com aquele que é o dono do mundo. Quem é ele? Deus. Você precisa ter um tempo para vir aqui ouvir a voz de Deus, como você está a ouvir agora. E entender que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil é levantar cedo e dormir tarde. Se eu não colocar Deus à frente, o que é para dar errado, certo, vai dar errado. Mas se Deus estiver à frente, o que é para dar errado, vai dar certo. Então, não pegue o tempo de Deus e dê para outras coisas. Mesmo que você tenha que desagradar A, B ou C e dizer para elas assim, olha, me desculpa, hoje eu não vou poder porque eu tenho um compromisso. Que compromisso? É algo particular. Você não tem que dar satisfação da sua vida para quem você não tem que dar. Você só tem que dar satisfação para quem você tem que dar. É necessário, você tem um familiar que você tem que dar uma satisfação, mora com ele, enfim. Mas você não tem que estar por aí dizendo para as pessoas o que você vai fazer ou deixar de fazer. Aliás, eu acho bom você não ficar falando sua vida para os outros. Mas é só falar, olha, me desculpa, eu tenho um compromisso. Ué, que compromisso? É algo particular. Acabou. O tempo de Deus ninguém vai tirar. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu sei que não é só trabalhar a força de braço. Deus tem que estar à frente. Agora, aqui diz, terceiro passo, tem uma reputação com Deus, que eu poderia traduzir em aliança, intimidade, que é diferente de apenas a pessoa ter o compromisso de vir à igreja. E diz assim, ó, qual é a sua reputação com Deus? Quando ora, talvez até o presente momento tenha sido de uma pessoa infiel, sem compromisso, que quebra o pacto, que se entrega, que desiste, etc. Manter uma reputação com Deus é ter intimidade com Ele, é estar seguro que, ao falar com Deus, será ouvido. Isso se conquista diariamente, em viver dentro da vontade de Deus, que é a sua palavra. E aqui no Salmo 25,14 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, temer é respeitar, considerar, aos quais Ele, Deus, dará a conhecer a sua aliança. Veja que eu posso ter aqui um compromisso com Deus, de buscá-lo todos os dias, mas esse compromisso, ele não vai ter efeito se eu não tiver uma reputação com Deus. Terceiro passo, intimidade, que é obedecer. Porque o que adianta eu vir aqui e sair por aquelas portas e não obedecer a Deus? Ser uma pessoa extremamente contrária à vontade de Deus, vivendo no vício, na mentira, vivendo uma vida de ódio, de mágoa, alimentando sentimentos, desejos, desobedecendo a voz de Deus. Está escrito. Deus disse a Josué, não cesse de falar deste livro, tratando-se da palavra dele, antes medita nele de dia e de noite, para fazer tudo quanto nele está escrito, então
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, o meu progresso, a minha expansão e crescimento, não é apenas vir aqui, é colocar em prática o que eu ouço aqui. Primeiro, ganhar com Deus, ser honesto, verdadeiro com Deus. E veja que ali tratando-se da oração, quando a pessoa obedece, quando ela tem a vida dela dentro da palavra, é fiel ao altar, obedece, abre mão das suas vontades, do pecado, ela tem direito de cobrar de Deus tudo o que ele conquistou na cruz. Porque Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em quê? Em abundância. E Jesus não estava apenas se referindo à salvação eterna. Porque se ele quisesse apenas salvar a minha alma, ele teria dito o contrário. Eu vim para que sua alma seja salva. Pronto, acabou. Mas ele foi claro, é porque tem pessoas que usam muitas vezes a Bíblia para o que lhe convém. Ele foi claro, ele disse, vida com abundância, engloba tudo. Engloba a vida em todo sentido. É saúde, é prosperidade, é livramento, é paz de espírito, é o Espírito Santo, é a salvação eterna. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito meu. E se eu obedeço e isso não acontece, eu tenho o direito de cobrar. Como disse Davi, fui moço, estou velho e nunca vi um justo, fiel, desamparado. Então, se você olha e vê que tua vida não está de acordo, cobra. Abre a palavra, meu Deus, está aqui, está escrito. Tu és o Deus que sara, eu não aceito essa doença. Está escrito que o Senhor vai adiante de mim e vai fazer chegar até mim tesouros escondidos e riqueza encoberta. Então, abra uma porta, Deus. Eu tenho sido fiel. Lembra Ezequias, que recebeu a notícia da sua morte devido a uma doença? E ele disse, Senhor, lembra-te que eu sou fiel. Está aqui, ó. O terceiro passo, reputação. Ele disse, Senhor, eu tenho sido fiel e íntegro. E Deus foi lá e mandou o profeta dizer que ele estaria curado. E ele foi curado. Então, ganhe com Deus. Mesmo que você perca aí fora. O mundo vai te oferecer coisas para você trocar Deus pelo dinheiro, Deus pelo orgulho, Deus pela vaidade, Deus pela cobiça. Cuidado. Porque tudo nessa vida passa. Mas a salvação eterna e a providência divina permanece. Mesmo que você tenha que perder algumas coisas aí fora para ganhar com Deus, é melhor que seja assim. A Bíblia diz que o que se apressa a enriquecer não passa sem castigo. Traduzindo, às vezes vem negócios sujos para você fazer, que aparentemente é um bom dinheiro, mas é ilícito. Não caia no conto do diabo. Não caia nessa. Mesmo que demore um pouco mais, que o que venha seja sincero e verdadeiro, porque esse permanece, porque a riqueza de Deus não traz desgosto. Amém? Então, 3 passos para a expansão e o crescimento. Um bom nome, um compromisso com Deus, né, um pacto com Deus, e uma reputação com Deus, que é intimidade, obediência. Se assim você fizer, vai dar tudo certo. Amém?